E foi, então. Bom, eu só admitindo a vitória aqui. Seguinte, a gente tinha ali, então, um estudo dirigido, né, da anatomia do sistema respiratório, onde tinha, então, 17 perguntas, tá? O sistema respiratório, como a gente viu, então, ele é um sistema mega simples, né, e não tem nada de muito complicado. Tem alguns nomes, né, como todos os outros, mas é muito simples. É um sistema, basicamente, destinado a trazer o ar do meio externo, trazer o ar do meio ambiente para dentro de um sistema onde, mais especificamente, lá onde nós vamos encontrar alvéolos, esse sistema, então, ele começa a fazer troca gasosa, ok? Começa a fazer hematose, que é a troca do CO2 pelo oxigênio. Bom, nós vamos ter, então, ali, ó, número 1, cite as funções do trato respiratório superior e inferior, tá? Trato respiratório superior, nós temos 3 grandes funções, ok? Que vai ser filtrar partículas mais densas, vai ser equilibrar a umidade relativa do ar que está entrando para dentro do sistema respiratório e equilibrar também a temperatura do ar que está entrando, tá bem? Então, se nós temos um ar muito seco, temos que umidificar esse ar. Se esse ar está muito úmido, nós temos que retirar um pouco de umidade dele. Se o ar está muito quente, nós precisamos resfriar esse ar. Se o ar está muito frio, nós precisamos aquecer esse ar, ok? Por isso que nós temos também estruturas anatômicas colocadas nessas cavidades nasais para isso, tá? Essas são as funções do trato respiratório superior. Do trato respiratório inferior, o que nós temos? Nós temos a função de conduzir o ar até os alvéolos e nos alvéolos fazer, então, hematose. Então, a função do trato respiratório inferior vai ser conduzir o ar até o alvéolo e fazer hematose, ok? Que vai ser essa troca de gases a nível do alvéolo. Então, basicamente isso. Trato respiratório superior, filtrar grandes partículas, tá? Equilibrar a temperatura e equilibrar a umidade do ar. Trato respiratório inferior, conduzir esse ar até o alvéolo e fazer a hematose onde houver alvéolos já. Tá bem? Certo aí? Certo, professor. Feito, então. Alguém colocou alguma coisa diferente que queira falar? Eu somente coloquei no trato respiratório superior, eu acho que é igual que botei filtrar, umedecer e ajustar a temperatura respirada. Uhum. Tranquilo, isso aí. Só disse É a mesma diferente. coisa com outras palavras. Sim, o inferior eu coloquei condução e hematose. Isso aí, perfeito. Tá? Alguém mais quer falar alguma coisa? Colocar alguma coisa que tenha escrito diferente? Não? Tudo certo? Vamos adiante. Número 2. Cite as estruturas pertencentes ao trato respiratório superior. Tá? Então, Guilherme, aproveita e já fala para nós aí quais são. Qual, professor? Número 2. As estruturas pertencentes ao trato respiratório superior. Dale. Trato respiratório superior. Cavidade nasal, seios Tá. acessórios ou nasais e nasofaringe. Ok. Aí, trato respiratório inferior. Eu botei também, tipo, pelas dúvidas, que são a laringe, a traqueia e vias menores que terminam nos alvéolos. Tá. Então, assim, ó, nós só vamos mudar a laringe de posição na tua resposta aí, tá bem? Então, no trato respiratório superior, vai ser o nariz, né, que dentro dele tem as conchas nasais, os seios paranasais, né? E depois nós vamos ter a faringe e a laringe, ok? Essas são as vias aéreas superiores. Da laringe para baixo agora, pegando já a traqueia, aí vai ser o trato respiratório inferior. Então vai ser traqueia, brônquios principais, brônquios lobais, brônquios segmentares, depois os bronquíolos e o bronquíolo terminal e o bronquíolo respiratório e depois o saco alveolar, tá bem? Então, para o trato respiratório superior, vai ser, então, as cavidades nasais, né, conchas nasais, e faringe e laringe, ok? Tá bom. E daí de Obrigado, laringe para baixo, pegando traqueia já, aí já é trato respiratório inferior. Certo? ficou cavidade nasal, laringe e faringe no trato respiratório superior. Cavidades nasais, faringe e laringe. Isso aí. Tá, e o inferior? Traqueia, brônquios Sim. principais,
brônquios Sim. lobares, brônquios segmentares, bronquíolo terminal, bronquíolo respiratório e o saco alveolar. Certo? Certo. Beleza. Professor, Vamos para a próxima, então. Número 3. Quais estruturas são encontradas nas paredes laterais da cavidade nasal? Então, nas paredes laterais. Vou pegar pela minha lista que eu tenho aqui, tá? Alice Sacol, pode responder para nós? Alice? não respondi essa. Tá bom. Maria? A 3. Quais estruturas são encontradas nas paredes laterais da cavidade nasal? Não seria tipo o meato nasal médio, concha nasal inferior e meato nasal inferior? Tipo, essas, não seria essas? Tipo essas aí, sim, tá? Concha nasal média, septo nasal protuberante, via aérea para a parte nasal da faringe e soalho da cavidade nasal, seriam essas? Tá, vamos organizar a resposta. Então, a gente quer nas paredes laterais, tá? Então, nas laterais são as conchas e os meatos. Então, são 3 conchas. Concha nasal superior, concha nasal média e concha nasal inferior. E entre as conchas, a gente vai encontrar os meatos, que vão receber as mesmas, né, denominações de posição. Meato superior, meato médio e meato inferior, tá? Então, essas são as estruturas que a gente encontra nas laterais da parede nasal. Ok, agora eu entendi. Certo? Todo mundo pegou Certo. bem, hein? Silvana, uma dúvida na 2 ainda. Pode falar. Professor, eu coloquei também na 2 a parte superior da traqueia. Tá certo? Tá certo. Tem alguns autores assim, ó, que eles vão considerar a primeira porçãozinha ali, o primeiro 2 centímetros da traqueia como parte do trato respiratório superior. Se não me engano, na apostila vocês devem estar trazendo assim, tá? Mas outros autores aí eles preferem considerar que a traqueia toda ela já pertence ao trato respiratório inferior. Então, para não dar, né, confusão, vamos usar essa definição, tá bem? Laringe para cima, trato respiratório superior, e traqueia para baixo, trato respiratório inferior, tá bem? Só para a gente não ter que ficar a primeira porçãozinha da traqueia ainda faz parte do trato respiratório superior, tá bem? Tá bem, obrigada. Nada. Silvana? Já responde a 4 para nós, Silvana. Aproveita. Cite os 4 seios paranasais. Seios maxilares, seios frontais, seios esfenoidais, seios etimoidais. Perfeito, é isso aí, tá? Os 4 seios paranasais, então, são o frontal, o etimoidal, o esfenoidal e o maxilar, ok? Todo mundo conseguiu pegar bem, hein? Sim. Beleza. Qualquer dúvida, vão mandando. 5. Quais são as subdivisões da faringe? Gabriela Barreto. Me ouve? Ana Clara, bom dia. Consegue responder essa para nós? Bom dia, professor. É a 5? As 5, as subdivisões da faringe. A 5 eu não fiz. Não fez? Tá. Mas posso responder a próxima dele.
Tá bom. Então, responde a 6 já para nós, para a gente aproveitar. A 6, os pares cartilagens aritinoides, as corniculadas e cuneiformes, Isso. e ímpares cartilagem epiglote, tireoide e cricoide. Perfeito, tá? Então, a gente só pulou a 5, tá bem? Para a gente aproveitar a Ana ali. Então, é o seguinte, 6. Quais são as cartilagens pares da laringe? As pares, então, são as aritenoides, corniculadas e cuneiformes. E as ímpares, então, são a tireoide, a epiglote e a cricoide. Ok? Certo aí? Vamos para responder a 5 que a gente pulou. Deixa eu pegar aqui a minha listinha. Ana Rita, consegue responder a 5 para nós? Sim. Então vamos lá. Nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Perfeito, tá? São as 3 porções por onde está passando a faringe. Nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Perfeito. Tudo certo aí? Vamos lá. Qualquer dúvida, vocês mandem aí, abram o microfone ou mandem no chat. 7. Qual a função da epiglote? Arthur, consegue responder para nós essa? Profe, Oi. rapidinho, voltando ali na 6, na 5, a laringofaringe pode ser hipofaringe também? Pode ser hipofaringe, mas não é uma denominação muito utilizada hoje em dia, tá? As denominações mais recentes é pelas porções das cavidades mesmo. Então, naso, oro e laringo. Vamos ver, cadê o Arthur? Fugiu o Arthur? Tá aqui o Arthur. E aí, Arthur, tudo bem? Arthur? Gabriel, Oi. responde para nós a 7 então, hein? A epiglote tem a função de bloquear os alimentos para não entrar na via respiratória. Isso aí, tá? Então, a grande função da epiglote, tá, é controlar a dinâmica da passagem dos alimentos. Me afoguei, tá? Não é corona. Então, cada vez que nós vamos engolir alguma coisa, tá? Esse processo, esse conteúdo da deglutição deve conduzir, tá, esse alimento, esse conteúdo para dentro do esôfago. Não deve penetrar para dentro da traqueia. Então, quem vai bloquear, quem vai obstruir a passagem da traqueia para que esse alimento ele vá em direção ao esôfago, então vai ser a epiglote, tá bem? Essa é a grande função da cartilagem epiglote. Bloquear a passagem da via aérea durante a deglutição. O áudio não funciona. Ah, tá. Beleza. Ok, Arthur. Tranquilo? Pegaram a resposta aí? Vamos agora para a 8. Como é chamado o ponto de divisão da traqueia? Carlos, me ouve aí? Bom dia, professor. Escuta. Bom dia, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu botei carena ou carina na traqueia. Carena ou carina, perfeito, é isso aí, tá? O ponto de divisão da traqueia, onde ela vai se bifurcar nos brônquios principais, vai ser carena ou carina, tá? Dependendo da tradução do autor que a gente pegar, pode pegar com care ou cari, tá? Tanto faz. As duas terminologias estão certas. Certo? Vamos lá, 9. O que são alvéolos? Deixa eu ver aqui. Eduarda, tudo bom? Oi. 9. O que são alvéolos? Qual a importância dessa estrutura? Essa eu não soube direito, eu fiquei meio na dúvida. Uhum. Eu coloquei a estrutura menor onde ocorre a hematose, é importante para a troca gasosa. Perfeito, tá? É a porção final do sistema respiratório. É um saquinho, tá? Tem um formato sacular e é onde vai acontecer a hematose. Essa é a grande importância dele para o sistema respiratório, tá bem? Então, o que são alvéolos? São estruturas saculares que estão no final do sistema respiratório,
tá bem? Aí, qual a importância dessa estrutura? A importância delas é fazer a hematose, é fazer a troca gasosa. Essa é a resposta mesmo. Tá? Simples assim. Ok? Localizadas no final do... Pode repetir, professor? São estruturas saculares. Sim. Eu Localizadas acredito no que final. tinha questão e eu não imprimi por fim. Agora vou contar aqui depois. Eu não imprimi. Localizadas no final do sistema respiratório com função de hematose. Certo. Certo? Sim. Vamos lá. Alguém mais aí precisa de alguma ajuda aí? Não? Tranquilo? Vamos agora para a 10. Cite o trajeto do ar do meio externo aos pulmões, tá? Mais especificamente até os alvéolos. Cecília, tudo bem? Pode responder essa para nós? Oi, tudo bem? Tudo bem. Eu respondi assim: o ar entra pelo nariz, passando pelas cavidades nasais, onde é umidificado, filtrado e regulado, passa pela faringe, laringe, traqueia, brônquios e todas as suas ramificações até chegar aos bronquíolos, onde ficam os alvéolos que fazem a hematose. Perfeito, tá? É isso aí, ok? Vou só simplificar um pouquinho, tirando algumas explicações que a Cecília colocou no meio ali, tá? Mas tá tudo correto, viu, Cecília? Só para simplificar a resposta. Então, assim, ó, só citando, tá? As estruturas. Nariz, tá? Dentro do nariz, as cavidades nasais. Depois, a faringe, tá? Vocês podem até colocar entre parênteses faringe, que ela tem 3 divisões, né? Naso, oro e laringo, faringe. Depois, a gente vai ter a laringe. Na sequência, a traqueia. Depois da traqueia, brônquios principais. Depois de brônquios principais, brônquios lobares. Depois de brônquios lobares, brônquios segmentares. Depois nós vamos ter o bronquíolo terminal, o bronquíolo respiratório e aí, então, o saco alveolar, os alvéolos, ok? Só deixando assim bem citado mesmo as estruturas dentro da resposta, mas tá perfeita a resposta da Cecília. Tudo bem? Professor, eu botei diferente. O que tu colocou? Eu coloquei... se inspira seu ar, o CO2 entra pelas... o O2 entra pelas cavidades nasais da nariz, passa para a faringe, depois passa para a epiglote, que desvia o ar para a laringe, atravessa pelas cordas vocais e diretamente percorre a traqueia, que divide-se em 2 brônquios, direito e esquerdo, que direciona o ar para os pulmões e esses dois brônquios, através de suas ramificações, os bronquíolos, nas suas terminações estão os alvéolos, que fazem a hematose, troca gasosa. Assim, ó, tu nesse meio do caminho ali tu só suprimiu um pouquinho a divisão dos brônquios, né? Tu chegou em brônquios principais, depois tu já foi lá para os bronquíolos. O que eu dei para vocês aí foram aquelas divisões das ramificações, né, dos brônquios em brônquios lobares e depois em brônquios segmentares, antes de a gente chegar nos bronquíolos. A tua colocação da epiglote ali também ela está correta, mas a gente pode substituir ali epiglote somente pelo nome da estrutura toda que é a laringe, tá? Tu só colocou alguns termos no meio do caminho ali, mas também não deixa de estar correto. Tá. Obrigado. Tá? Só complementa ali depois de brônquios principais com os brônquios lobares e com os brônquios segmentares. Tá. Antes de pulmões? Não, depois de pulmões. Depois dos bronquíolos? Não, tu tem ali brônquios principais, não tem? Divide-se em 2 brônquios que direcionam o ar para os pulmões. Que vão entrar nos pulmões, não é isso? Sim. E aí, depois de pulmões, tu coloca, então, essas divisões, brônquios lobares e brônquios segmentares. Tá. Obrigado, tá? Ana Clara, tem como repetir a 10 de novo? Já pegou? Tranquilo. Senão eu repetia, sim.
Vamos ver aqui agora, então. 10 foi. 11. Cite os lobos pulmonares e suas respectivas fissuras. Eduardo Machado, consegue responder essa para nós? Número 11. Oh, Bom dia. eu respondi. A 11? Isso. Horizontal e oblíqua. Tá. Superior, medial e inferior na direita. Uhum. Oblíqua, superior e inferior na esquerda. Beleza. Então, na direita, nós temos duas fissuras, tá? Fissura horizontal e oblíqua. E na esquerda, nós temos uma fissura só, que é só a oblíqua, ok? Na direita, então, essas duas fissuras, elas vão dividir o pulmão em 3 lobos, superior, médio e inferior. E na esquerda, a fissura oblíqua vai dividir o pulmão esquerdo em 2 lobos, superior e inferior. Tá bem? Ok? Vamos para a 12. Cite as divisões dos brônquios principais. Eduardo. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo. Justamente é que eu não sei se está certo. Vamos lá. Botei só brônquio direito e esquerdo. Os brônquios principais são esses, o brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo, tá? Então, tá correto. Essas são as divisões dos brônquios, tá bem? Só que agora, sim, ó, a pergunta é, qual é a divisão ou subdivisão desses brônquios principais? Esses brônquios principais, eles vão se dividir conforme os lobos, tá bem? Então, o brônquio principal direito se subdivide em brônquio lobar superior, brônquio lobar médio e brônquio lobar inferior. O brônquio principal da esquerda se subdivide em brônquio lobar superior e brônquio lobar inferior. Certo? Certo. Você pode repetir, por favor? Posso. Tá? Então, a traqueia bifurca em 2 brônquios principais. Tá? Esses brônquios principais agora eles vão se dividir conforme o número de lobos. Para o pulmão direito, eu tenho que, então, o brônquio principal se bifurca para 3 lobos. Então, eu tenho brônquio lobar superior, brônquio lobar médio e o brônquio lobar inferior. Tá? O brônquio principal da esquerda, ele vai se subdividir em 2 brônquios lobares, porque eu tenho 2 lobos no pulmão esquerdo. Então, ele se subdivide em brônquio lobar superior e brônquio lobar inferior. Tá? Na esquerda, Professor, a gente não tem lobo médio. eu coloquei isso aí de resposta na 13. Na 13? Isso. Na 12 eu botei direito e esquerdo e na 13 eu botei isso aí. Também. Isso aqui eu deixei de propósito, que é para vocês verem que a gente pode perguntar a mesma coisa de formas diferentes. Mas se eu botasse só direito e esquerdo, estaria certo? Uma prova? Se tu botar só direito e esquerdo, se eu te perguntasse assim, ó, qual que era a divisão da traqueia, aí estaria. Ou se eu te perguntasse quais eram os brônquios que estavam entrando nos pulmões, aí também estaria. Uhum. Tá? Você sabe que uma coisa que eu tenho discutido muito com as minhas filhas aqui em casa ultimamente é a questão da interpretação, né, das questões. Eu sempre acho assim que nas escolas, deixa eu só admitir a Ana aqui de novo, acho que nas escolas a professora de português deveria estar em todas as disciplinas, né, na matemática, na física, para ajudar as crianças a interpretarem as coisas, porque a interpretação ela diverge, né, ela é meio esquisita assim. Então a mesma resposta a gente vai dar nas 2 questões, tá bem? Então, ali, ó, já aproveitando, a número 13, tá? É a mesma resposta, ok? Só a gente está perguntando ela de uma forma diferente, mas a resposta vai ser a mesma. Professor? Na 13 eu coloquei, né, igual a 12, só que, tipo, eu subdividi, sabe? Por exemplo, o direito superior, apical, posterior, anterior, então está errado. Para essa questão, tá? Isso é desnecessário. Não vou te dizer que está errado. É desnecessário. Até mesmo porque depois a 14, ó, ela tá te perguntando isso. Cite os segmentos pulmonares dos lobos dos pulmões direito e esquerdo.
Tá, então seria a 3 a resposta da 14. Isso, esse complemento dos segmentos que tu colocou, sim, seria para 14. Já aproveita e responde para nós, então, a 14 aí, então. Tá, eu coloquei direito superior, apical, posterior e anterior, médio, Ok. lateral, inferior, superior, basal medial, basal anterior, basal lateral e basal posterior. O Perfeito. esquerdo, superior, ápico posterior, anterior, superior e inferior. O inferior, superior, basal anteromedial, basal lateral e basal posterior. Perfeito, isso aí. Esses aí são os segmentos de cada lobo dos dois pulmões, ok? Todo mundo conseguiu escutar bem aí? A resposta da 14? Só repete mais uma vez para nós, então, tá? Só mais devagarinho um pouquinho. Só para ver se todo mundo pegou tá. bem. Tá. Direito, superior, apical, posterior e anterior. Isso. Médio, lateral medial. Tá. Inferior, superior, basal medial, basal anterior, basal lateral e basal posterior. Isso. Superior, ápico posterior, anterior, superior, inferior. O inferior, superior, basal anteromedial, basal lateral e basal posterior. Perfeito, tá? Então, essa resposta aqui, ó, é um quadrinho que a gente tem lá num dos slides, tá? O que vocês têm na apostila de vocês, assim, falando da subdivisão, tá? Dos lobos e da subdivisão dos lobos em segmentos. Então, cada segmento, tá? Do pulmão vai receber um brônquio com o mesmo nome do segmento, tá bom? Então, essa aí é a resposta, então, da 14. Tudo certo? Vamos lá. A 15. Qual a diferença entre o pulmão esquerdo e o pulmão direito? Flávia, consegue responder para nós essa? Oi, bom dia. Bom dia. Eu não achei exatamente a diferença, não sei se tem um ponto exato, mas eu vou ler sobre o direito e o esquerdo, pode ser? Pode ser. O pulmão direito apresenta-se constituído por 3 lobos divididos por 2 fissuras. Uma fissura oblíqua, que separa o lobo inferior do lobo médio e superior, e uma fissura horizontal, que separa o lobo superior do lobo médio. Tá. E o pulmão esquerdo é dividido em um lobo superior e um lobo inferior, por uma fissura oblíqua. Anteriormente e inferiormente, o lobo superior do pulmão esquerdo apresenta uma estrutura que representa resquícios do desenvolvimento embrionário no lobo médio. Eu peguei isso no nosso polígrafo. Tá correto. Então, assim, ó, resposta correta, tá? Vou só acrescentar também, assim, ó, a questão dimensões, tá bem? O nosso pulmão direito, em dimensões, ele é maior do que o nosso pulmão esquerdo, tá bem? Então, ele tem uma proporção maior. O pulmão esquerdo, ele tem uma proporção menor para nós em função da área cardíaca. A área cardíaca vai ocupar um espaço no sentido do hemitórax esquerdo e isso vai, então, deixar com que esse pulmão esquerdo ele seja um pouquinho menor. Inclusive, esse resquício, né, embrionário que tu cita ali, é uma estrutura chamada de língula, tá? A língula, ela é o correspondente para nós do que seria o nosso lobo médio. Só que ao longo da nossa evolução, do nosso desenvolvimento fisiológico, né, o coração ele foi se acomodando, ganhando proporções e ocupando espaço em direção ao pulmão da esquerda, e no final, o que seria o lobo médio da esquerda ficou atrofiado. E hoje o que a gente tem ele é um resquício do nosso processo evolutivo, que é a língula, tá bem? Então, tá tudo correto, ok? Pulmão direito, ele tem 3 lobos, tá? Dividido por 2 fissuras. A fissura horizontal divide o lobo superior do médio e depois a fissura oblíqua, ela divide o médio do inferior. No pulmão esquerdo, nós temos 2 lobos, tá? Onde eu tenho uma fissura, que é a fissura oblíqua, e essa fissura oblíqua divide os 2 lobos, o superior e o inferior, tá bem? E como disse aí, em questão de proporção, o pulmão direito, ele é maior em tamanho do que o pulmão esquerdo. Certo? Tá. Perfeito, vamos lá. Então tá, a 15 foi.
16. O que são pleuras? Como se dividem? Qual o nome do espaço existente entre as mesmas? O que comem? Onde vivem? Gabriela von Miller. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem? Pode responder para nós a 16? Eu não fiz ela. Não fez ela? Tá bom. Não. Graziela. Oi. Bom dia. Eu coloquei reveste o pulmão e a caixa torácica, dividida em parietal e visceral, e o mediastino que fica entre elas. Quase. O finalzinho falhou. Assim, ó, tá certo. O que são pleuras? São membranas que vão revestir os pulmões e a caixa torácica por dentro. Por isso, elas vão ser em número de 2, tá? O que está sobre os pulmões é a pleura visceral e o que está na parede torácica vai ser a pleura parietal. Então, essa é a divisão delas, pleura visceral e pleura parietal. Entre elas, eu tenho um espaço chamado de espaço pleural. Tá bem? É o espaço que eu tenho entre as pleuras. O mediastino é o espaço deixado entre os dois pulmões. Ele está colocado no centro do tórax, o mediastino. Tá? E no mediastino é que nós vamos encontrar depois o coração colocado, certo? Então, o espaço entre as duas pleuras é espaço pleural. Ok? Tá. Obrigada. Nada. E aí, qual o nome da membrana serosa que está aderida à parede costal? Essa é barbada. Essa aqui eu vou responder para vocês. É pleura parietal. Ok? Então, assim, ó, tranquilo até aí? Alguém ficou sem pegar alguma resposta? Tudo certo? Tudo certo, professor. A 14 só que eu me perdi. 14. Os segmentos pulmonares dos lobos direito e esquerdo. Lobo superior da direita. Deu aí? Sim. Lobo superior da direita. Segmento apical. Segmento anterior. Segmento posterior. Lobo médio. Segmento medial e segmento lateral. Lobo inferior. Segmento apical. Basal anterior. Basal posterior. Basal lateral. Basal medial. Deu? Deu, obrigado. Basal anterior, posterior, qual que é o outro? Médio e lateral. Médio e lateral. São os planos que estão ali. Os segmentos estão colocados bem como os planos. A única diferença é que o sistema respiratório, tá? Coisas que são superiores, assim, ele vai chamar de apical. E segmentos que são inferiores, vai chamar de basal. Ó, a gente está encerrando essa janela aqui, vamos entrar na próxima então, tá? Vou encerrar aqui.